Tá legal, então nesse vídeo a gente vai aprender aí o que é o dólar futuro, né? Dólar futuro na B3. O dólar futuro na B3 nada mais é que um contrato negociado que representa o que? A expectativa do mercado sobre o preço do dólar em uma data futura, ou seja, em um vencimento qualquer. Esse dólar ele tem vencimento mensal. Ele permite que os investidores, né, as empresas, os especuladores protejam-se contra as variações cambiais ou que busquem oportunidade de lucro com a oscilação da moeda, né? Pode fazer aí um swing trade, né? Bem como também o day trade. Como que funciona aí esse dólar futuro? Ele é um contrato futuro, como o próprio nome já disse, que ele não envolve a compra ou a venda do dólar físico, né, como muitas pessoas acham. Ele não tem essa obrigação de comprar ou vender o dólar físico. Como que é feito? É feito um acordo financeiro, né, baseado numa data futura, que geralmente é um vencimento mensal, né, baseado numa data futura sobre o valor desse dólar. Os investidores eles lucram, né, ou têm prejuízo com a diferença entre o preço da compra e o preço da venda na data da liquidação. Então ele é padronizado pela B3, né, que é a nossa bolsa, ou seja, ele segue as regras fixas como vencimentos e tamanho de contrato e horário de negociação. Vamos dar uma olhada aqui no site da B3. Já tinha até pesquisado aqui, ó, Dolfut, especificação técnica. Aí vai aparecer aqui, ó, futuro de taxa de câmbio, reais por dólar. É isso aqui. Então ele vai aparecer aqui todas as informações do contrato, ó. O contrato futuro de dólar dos Estados Unidos da América pode servir para proteção, né? Então os players usam isso aí para proteger. Por exemplo, um cara tem aí, sei lá, 500 milhões aí para receber daqui a 3 meses. Um exemplo, ele vai receber em dólar, 500 milhões de dólares daqui a 3 meses para receber, e ele não quer ficar exposto à variação cambial, ou seja, ele tem esses 500 milhões, mas ele só vai receber daqui a 3 meses. Só que daqui a 3 meses, esse dólar ele pode ter caído, né? Ele pode ter desvalorizado frente ao real. Então, o que, que acontece? Para esse cara não ficar no prejuízo, ele faz uma trava, ele se protege. É para isso que serve o mercado futuro. Tá? Então, ele vai no mercado futuro e ele vende o equivalente a 500 milhões de dólares. Tá? Ele vai vender o equivalente a 500 milhões de dólares. Ele não precisa ter esse dinheiro na conta, porque essa liquidação, né, só vai ser feita na data do vencimento. Por exemplo, ele vai pegar um contrato que vai vencer daqui a 3 meses, já que esse crédito que ele tem para receber é daqui a 3 meses. Então, ele vai ficar com o preço do dólar dele travado, porque ele foi no mercado futuro e ele vendeu dólar. Se daqui a 3 meses o dólar à vista tiver caído, né, o futuro ele deriva do à vista. Se daqui a 3 meses o dólar à vista tiver caído, né, o preço tiver despencado aí, esses 500 milhões eles vão ter derretido um pouco, esses 500 milhões de dólares vão valer menos. Porém, como ele vendeu dólar no mercado futuro, esse prejuízo que ele teve no crédito que ele tinha para receber no dólar à vista, né, que é o dólar à vista, dólar spot, dólar pronto, né, é a mesma coisa. Às vezes você vai ouvir falar dólar spot, às vezes você vai ouvir falar dólar pronto, às vezes você vai ouvir falar dólar Petax, né, é o mesmo dólar comercial. Então, esse prejuízo que ele teve, ele vai compensar, porque ele vendeu, ele vai compensar com o dinheiro que ele vai ganhar na venda do futuro. Porque o futuro ele vai acompanhar sim o à vista. O futuro ele deriva do à vista. O que é o futuro? É o à vista mais os juros do período. É igual ao futuro. Então, como ele vendeu o futuro, lá na data da liquidação, ele tomou um prejuízo, porque o câmbio à vista caiu, né, durante esses 3 meses. Porém, como ele havia também vendido o futuro, ele teve lucro no futuro
e aí ele abate esse prejuízo, vai ser abatido por esse lucro, essa trava, né? Esse hedge. É isso que é o hedge. Ele fez um hedge no dólar, na operação que ele tinha. Isso é feito, né? É comum os exportadores, importadores, né, os grandes investidores, pessoas que têm tanto uma dívida em dólar quanto um crédito em dólar para receber. Tá? Então, para isso, essa é a principal finalidade do dólar futuro. Então, está aqui, né, o contrato de dólar dos Estados Unidos da América, pode servir para proteção e especulação sobre os preços futuros, sobre o preço da moeda em uma data futura, assim como para investidores que, por exemplo, tenham recebíveis em dólares dos Estados Unidos, ou a exposição para pagamentos de passivos na moeda em uma data futura, ou até mesmo negociar sobre a tendência da moeda no futuro e assim oferir um lucro, ou seja, especular. Quais são as características técnicas do dólar, né? Qual é o objeto de negociação? É a taxa de câmbio, real por dólar. O código da negociação, DOL, né, no caso do dólar cheio. Tamanho do contrato, quando você está negociando lá, você está negociando um contrato do cheio, equivale a 50 mil dólares dos Estados Unidos. Por que você não precisa ter essa grana toda na corretora? Porque ela vai te pedir só uma margem para você garantir que você tenha como pagar, né, a diferença entre o preço que você comprou e o preço que você vendeu. Ela só permite você operar o dólar futuro nessa modalidade de day trade com uma certa margem. Você tem que fazer um depósito lá que é chamado de margem de garantia, que é para garantir essa diferença entre o preço de compra e o preço de venda, ou o preço de venda e o preço de compra. Por isso a margem da garantia, e por isso que a gente opera com pouco dinheiro na corretora, a gente consegue operar, por exemplo, um contrato cheio que equivale a 50 mil dólares. Isso é a alavancagem que permite. Quando você ouvir falar alavancagem, né, sim, o dólar ele é alavancado, a gente está operando alavancado, porque você não tem 50 mil dólares lá necessariamente para estar operando esse valor. A cotação aí é BRL por 1000 USD, né, só para arredondar as casas decimais, por isso que a gente vê lá o dólar futuro em, por exemplo, 5.200, 5.200,5, é porque ele é um BRL por 1000 USD. Tá? Então, a variação mínima aí é meio ponto. O lote padrão, 5 contratos, ou seja, o lote padrão, eles são 5 contratos, o lote padrão do cheio são 5 contratos, ou seja, só que o lote mínimo, só que cada lote tem 5. E o lote padrão também são 5, ou seja, é equivalente a 25 minis contratos de dólar. Um lote do cheio é equivalente a 25 contratos do mini dólar. Porque um contrato do dólar cheio equivale a 5 contratos do mini. Só que o lote padrão é vendido de 5 em 5. Então, você multiplica 5, né, que é o lote padrão, vezes 5, que é o equivalente a um lote do cheio. Último dia de negociação, tá? Sessão de negociação anterior à data de vencimento. Então, você negocia aí até o último dia do mês. E o vencimento é o primeiro dia útil de cada mês, todos os meses. E a liquidação acontece no vencimento. E a liquidação financeira, ou seja, você não precisa ter você não precisa comprar necessariamente esse dólar físico ou entregar se você estiver vendendo. Tá? Você vai entregar só a diferença ou você vai pagar só a diferença. Então tá aí, a vantagem do produto é proteger o investidor contra oscilações e possibilita a alavancagem da posição, como eu falei lá em cima.
a gente consegue operar um valor alto, tipo $50.000, né, com uma margem pequena lá na corretora. Né? Então, a transparência de preço nas negociações em plataforma eletrônica. Então, a gente consegue ver, né, o que está sendo feito através do livro de ofertas, né, através das agressões, ao contrário do dólar à vista, tá? O dólar à vista ele não tem livro e você não consegue ver quais são as ofertas e quais são as agressões que estão acontecendo no dólar à vista. Então, o dólar futuro, sim, você consegue ver. E o dólar futuro ele vai derivar todo todo derivativo, né, que o dólar futuro ele é um derivativo, todo derivativo ele deriva de algo. No caso aqui do dólar futuro, ele deriva do dólar spot. Beleza? Então, essas são as principais características do dólar futuro, tá? Espero ter ajudado a esclarecer alguma coisa. Então, agora você já sabe, quando você está operando o dólar, você não está comprando necessariamente o dólar físico, nem está vendendo, mas sim você está especulando em cima da diferença de preço entre a data que você está comprando, né, e a data que você vai liquidar. No nosso caso, que é day trade, a gente está especulando movimentos de curtíssimo prazo. Tá? Então, a gente vai ser liquidado aí através dessa diferença de preço entre a nossa entrada e a nossa saída, e não necessariamente no vencimento. Beleza? Espero ter ajudado aí a conhecer um pouco mais do dólar futuro. Né? E vamos continuar os nossos estudos, cada dia mais se aprofundando aí nesse ativo.